Olá, minhas amigas, graça e paz, saúdo também os meus amigos, que nós sabemos que nós temos homens também que assistem os nossos vídeos aqui neste canal. Que a graça de Jesus possa invadir a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estaremos hoje vendo mais um capítulo da experiência do lar e eu dou essa aula para você de dentro da minha casa. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Gostaria que você fosse lá no livro, na página 174, o tema de hoje é hospitalidade. A Dev trata como um valor de serviço. A Bíblia fala em Hebreus 13, fala o seguinte, que alguns hospedaram anjos. Anjos. E eu queria saber, quem você já recebeu na sua casa? Talvez você fale assim, Joana, eu recebo a minha família, eu recebo amigos, mas talvez chegaram pessoas na sua casa que são anjos de Deus, sem você imaginar. Então, assim, será que nós estamos atentas para este segredo de Deus? Para esse mistério de Deus? Será que nós estamos atentas e sensíveis àquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas e através de nossas vidas? Talvez seja uma xícara de café, um copo de água. A Bíblia também fala, né? Se vocês derem, ainda que seja um copo de água, a mim vocês o fazem. Um valor de serviço, hospitalidade, quem você tem recebido na sua casa. E não só isso, como eu e você estamos recebendo as pessoas que chegam em nossos lares. Abram a sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. 1 Pedro 4, versículo 9. A hospitalidade e a forma como eu e você hospedamos alguém, na verdade, é uma atitude que vem do coração. O meu e o seu coração está disposto a hospedar aqueles que o Senhor tem colocado dentro dos nossos lares, aqueles que têm batido a nossa porta, aqueles que têm chegado no nosso portão, aqueles que têm sentado à nossa mesa. Qual tem sido o olhar meu e teu para essas pessoas que adentram os nossos lares? Ela começa lá na página 174 falando o seguinte, que a verdadeira hospitalidade é um ministério. E no Novo Testamento, em Tito, capítulo 1, versículo 4 e 5, ela é relacionada como uma das características que qualificam alguém para a função de presbítero. E o significado autêntico da hospitalidade, ela está diretamente ligada na atitude do meu e do seu coração. Sua atitude, ela deve refletir um desejo de proporcionar calor para o coração e refrigério para o espírito de outros ao servi-los dentro da sua casa. Será que as pessoas que chegam em nossos lares, o coração delas é aquecido pela presença de Deus e o amor com o qual a gente serve essas pessoas? Será que proporciona um refrigério para o espírito? Essa atitude ela é demonstrada pela presença ativa ao dirigir toda a sua atenção sincera para os convidados e para os hóspedes. Todo o planejamento e todos os preparativos devem dizer: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom que você chegou até a minha casa. Antes de nós prepararmos uma bela mesa, antes de usarmos pratarias, louças, cristais, muitas vezes a gente se preocupa antes da casa estar inteiramente organizada. Como as pessoas se sentem quando elas adentram os nossos lares. Nós vamos ter que lidar com uma ou outra situação que às vezes não está no script. Às vezes você não está preparada para uma outra situação quando essa pessoa chega em seu lar. Mas como que você lida com toda essa situação? Como que o seu convidado se sente ao chegar na sua casa? A carta à igreja de Corinto, Paulo, ele elogia os seus discípulos pelo poder de sua hospitalidade, de restaurar e revitalizar os ministros do evangelho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 fala o seguinte: ficamos particularmente contentes ao ver Tito alegre por todos vocês
e o receberam bem e tranquilizaram. Olha só, ficamos particularmente contentes ao ver como as pessoas se sentem ao chegar nos seus lares. A hospitalidade, ela começa aonde, Joana? Ela começa na porta da frente. Como é que as pessoas chegam, né? O que a tua porta diz? O que quando você abre a sua casa, será que tem um tumulto na porta? Será que tem um tumulto quando essa porta ela é aberta? Um jardim bem cuidado, uma porta na frente limpa, plantas ao redor, iluminação externa, são apenas algumas das coisas que dizem bem-vindos aos convidados que se aproximam da porta. Então ela vai falar algumas coisas que vão externar o bem-vindos, o que vão aquecer o coração dessas pessoas. Sempre deixe uma luz, de repente se for à noite, deixe uma luz acesa, ali no seu jardim ou na sua porta de entrada. O hall de entrada ele deve ser atraente, ele deve ser bem organizado, pois é a primeira parte da casa que os seus convidados verão. Evite deixar sapatos sujos jogados, ou bonés largados ali na porta da frente, sapato virado ao contrário, mochilas no corredor. Como que nós devemos receber esses convidados à porta? Sempre receba os seus convidados à porta com um sorriso amigável. Talvez a pessoa chegou, você berre de dentro da cozinha, abre a porta, receba o fulano, eu estou aqui. Não, eu preciso estar atenta. A pessoa chegou, eu paro o que eu estou fazendo ou eu deixo alguém com esta incumbência. Seja o seu esposo, seja as suas crianças, quem que vai receber essas pessoas à porta, Receba-os com braços abertos. Um aperto de mão, um abraço ajudará a dizer: você é importante para mim. Que bom que você chegou. Um sorriso e não uma cara de susto. Meu Deus, eles chegaram. Nossa, ou a gente pega, já chama a criança e fala assim: nossa, você deixou a coisa aberta, vai tirar essas coisas da mesa, não sei o quê. Então, às vezes nós, mães, dona de casa, às vezes você está ali tensa em receber da melhor forma, mas a tranquilidade, a leveza com que eu recebo os meus convidados demonstra se eles estão sendo bem-vindos ou não. Demonstra se eles chegaram no momento correto ou não. E quando esses convidados chegam antes do previsto, nós precisamos parar aquilo que nós estamos fazendo, respirar, contar de 1 até 3 e abordar e receber esses convidados. Seus convidados sabem que você está preparada para recebê-los quando vem a mesa já posta, quando vem as coisas já organizadas. E como que eu devo me despedir amavelmente? Lá na página 175. Acompanhe seus convidados à porta. Não deixe que os seus convidados vão embora sozinho, feche a porta. Certifique-se que eles pegaram tudo que eles trouxeram, desde bolsas, casacos e outros pertences. Quando for apropriado, dê aos seus hóspedes algo para levarem para casa. Por exemplo, ao receber uma pessoa idosa que mora sozinha, prepare recipientes com porções restantes para a refeição e para a sobremesa, para caso terem comida para o dia seguinte. Ou, se você cultiva ervas, temperos, se você tem uma horta, eu tenho na minha chácara, quando eu recebo as pessoas levam parte da horta, salsinha, cebolinha, ovos, caipiras, as pessoas amam receber isso também. Eu tenho lá abacate, as pessoas levam abacate embora, ou limão, às vezes é um pé de limão. Eu amo quando eu vou na casa da minha sogra e ela me dá ovos caipiras também e ela me dá limão, aquele limãozinho de quintal mesmo. É tão gostoso, a gente se sente tão... Você sai com aquela sacola, ela pega aquela sacola de mercado mesmo, mas o meu coração ele é aquecido com aquela atitude. Ela separa ali, a gente vai no jardim e a gente pega, coleta os limões para levar para casa. E quando eu estou na minha casa usando aqueles limões, eu lembro dela, eu lembro da atitude dela. Quando for apropriado, faça uma oração.
quando esses teus convidados estão se despedindo, ore por eles, abençoe o retorno, seja para sua casa, né, seja viajando ou na mesma cidade, abençoe a vida deles. Se for muito distante, peça que envie uma mensagem quando chegar à sua casa. Se as condições de tempo não estiverem boas, né, ela ainda fala no próximo tópico, peça aos convidados telefonarem hoje em dia, mandarem uma mensagem quando chegarem bem. E ao receber uma mãe sozinha com crianças pequenas, ou um pai sozinho com crianças pequenas, né, carregue, ajude a carregar os brinquedos, ajudar as coisas, porque vão chegar pessoas sozinhas e com muitas crianças. Então, ajude essas pessoas a coletar e leve essas pessoas até o carro. Né, ajudando a acomodar inclusive as crianças nas cadeirinhas. O significado autêntico da hospitalidade vai muito além de uma mesa cheia de prata, cheia de louças finas, cheia de cristais, mas ela está a ver com a atitude do coração. Quando as pessoas chegam à sua casa para dormir, quando ela chega para descansar, será que ela encontra uma toalha limpa, enroladinha, com um chocolate, um cartãozinho, que bom que você veio, um sabonete? Eu gosto de preparar até um kit de escova de dente, porque às vezes a pessoa chegou na sua casa e às vezes a pessoa não levou, esqueceu uma escova de dente. Então assim, eu aprendi isso muito com uma líder, que ela mora lá na Inglaterra. Ela era minha líder aqui em Curitiba, a Dani Cardoso, esposa do pastor Luiz. E quando eu fui visitá-la lá na Inglaterra, eu lembro dela deixar todas as toalhas enroladas, igual de hotel. A minha sensação era a sensação que eu estava entrando no hotel. Ela deixava as toalhas enroladas, decorada, cartões, bombons, chocolates Lindt, e ela preparava aquele kit. Meu Deus! Ela preparava no banheiro shampoo, condicionador, escovas de dente se eu precisasse, pasta de dente fechada. Então, porque às vezes você traz a sua escova de dente e às vezes você não trouxe a pasta de dente. Gente, para mim aquilo impactou tão poderosamente na minha vida que eu tento reproduzir isso na minha casa. Anos antes de eu estudar a experiência do lar, eu fui impactada com a vida da Dani. A forma como ela me recebia. A colcha sempre limpa, sempre cheirosa. Ela se certificava de lavar um dia antes essas colchas, essas toalhas. E eu lembro que eu chegava na casa dela e aquela roupa de cama estava cheirosa, com um cheirinho de amaciante. Então assim, como que as pessoas se sentem ao se hospedarem nos nossos lares? Desfrute da hospitalidade e divirta-se em sua festa. 176, página 176. Planeje o trabalho e depois trabalhe conforme o plano. Organize-se com antecedência. Se você sabe que você vai receber alguém, não deixe para a última hora. Organize-se dias antes. Quando eu vou preparar uma mentoria, uma semana antes eu já estou preparando todos os meus mimos que eu vou entregar. Eu já estou pensando nas cores que eu vou usar à mesa, nas flores. Eu já estou vendo se eu tenho kit, dependendo do número de alunas, né? Eu vou receber 12, se eu vou receber 20, já recebi 30 pessoas, 30 alunas. Né? Então assim, eu já me preocupo, será que eu tenho kit para tudo isso? Quais são os tons? E eu vou anotando. Né? Nós vamos ter agora a mentoria para mentoras, eu quero gravar elas para vocês também, como eu me planejo para receber. E assim deve ser, se eu vou receber 12, 14, um jantar de Natal, um jantar de aniversário, como que eu tenho me planejado para receber essas pessoas? Talvez pessoas eu vou receber no dia e eu preciso estar pronta para receber essa pessoa no dia mesmo que ela vai receber, que ela vai chegar na minha casa. Mas se eu tenho uma visita planejada, né, organize-se com antecedência, prepare uma lista de coisas para fazer, faça uma lista, notas do seu celular. Isso é tão importante. Faça um checklist e coloque o ok para aquilo que você já cumpriu, aquilo que você já separou. Deixe tudo organizado. Deixe uma margem de tempo para esses imprevistos também.
Delegue tarefa aos outros membros da família. Os filhos, uma mãe que mora com você, o seu esposo. Delegue, olha, eu vou fazer isso, então a sua responsabilidade, fulana, Ana Clara, né, vai ser cuidar disso. Maria Gabriela, que são as minhas filhas, você vai cuidar disso. João Elias, a sua parte é essa. Marlon, que é o meu esposo, você vai ficar com essa demanda. Delegue para que eles se sintam parte, para que quando você receba uma pessoa na sua casa, você não fique lá arrancando os cabelos estressados e o povo lá. E você olha para todo mundo e você vê todo mundo desfrutando do sofá, da mesa, rindo, comendo e bebendo e você sozinha. Então, faça uma reunião familiar, planeje a visita. Tá? Delegue as tarefas aos outros membros da família, torne divertida a participação dos filhos e do marido nos preparativos. Essa é uma excelente maneira para que os seus filhos aprendam a ter gosto pela hospitalidade. Por quê? Porque se os filhos verem tudo isso acontecendo de uma forma estressante, né, com muito nervosismo, então assim eles vão ter aversão a receberem pessoas. Então, assim, como que você tem lidado? Será que você tem organizado? Planeje as atividades e os seus encontros, né? Especifique as tarefas nas quais precisará de auxílio, como servir bebidas, repor o gelo, guardar as bolsas dos convidados, receber os convidados. Escolha uma pessoa extrovertida e falante para ajudar os seus convidados a se conhecerem e se turmarem. Aqui, então, eu daria essa tarefa ou a Ana ou o João, que são os divertidos, são aqueles que conectam, são aqueles que falam. Então, assim, eu convidaria. Peça a colaboração deles com antecedência. E amadas, você dá o tom da sua casa. A anfitriã e o anfitrião, eles sempre dão o tom da festa. Se foram alegres e descontraídos, seus convidados terão a mesma atitude. Caso contrário, eles ficarão mais retraídos. Não fique preocupado e nem distraída. Lembre-se, uma vez que os convidados eles chegam, são mais importantes do que qualquer coisa. Detalhes que tenha passado desapercebido. Quando seus convidados eles entram, certifique-se que você está calma. Se você não estiver calma, acalme-se. Respire, tome um copo de água, né? Acalme a sua mente, dê ordem à sua alma de calma, em nome de Jesus. Porque não adianta você preparar, você gastar muito dinheiro, às vezes, com aquilo que você comprou para você receber os seus convidados e você está extremamente estressado. Então, eles ficarão sabendo se algo deu errado. Tá tudo certo, eles não planejaram, né? Então, se algo deu errado, o que você pode fazer de diferente para prover aquilo que está faltando? Então, seja flexível com você mesma, seja flexível com as pessoas da sua família. Conclua as tarefas de antemão de modo a poder dedicar toda a sua atenção aos seus convidados e mantenha, antes de tudo, uma atitude de paz e uma atitude positiva. Ali, evite situações estressantes. Procure saber quais são as preferências do seu convidado. E eu vou um pouquinho mais longe. Procure saber se os seus convidados, de repente, têm alguma doença relacionada. Seja um diabético, ou seja um alérgico, de repente intolerante ao glúten, intolerante à lactose. Você já imaginou você receber uma família inteira onde os filhos são intolerantes à lactose? E aí você prepara todos os pratos com glúten, com a lactose ou glúten. Imaginou que situação desconfortável? Então, antes de tudo, o que você precisa saber? Se essa família tem um diabético, tem intolerante à lactose ou intolerante ao glúten. Sabe por quê? Porque as famílias, às vezes de antemão, já levam, tem uma amigona minha, que ela vai na casa das pessoas, ela já se prepara. Ela leva a filha dela intolerante ao glúten. Então ela já leva a comida no carro, né? Ela traz a comida. Mas ela sabe que na minha casa ela vai chegar e ela não precisa ter essa preocupação, porque eu já sei que a Dani, ela tem intolerância, então eu já
preparo, eu fiz um jantar para minha família, né, para minha filha, para as amigas, e eu preparei um prato exclusivo para Dani. E um prato que ela pudesse compartilhar. Um risoto sem glúten. E foi tão interessante que todas as outras meninas também quiseram o risoto, um risoto de Parma sem glúten. Vou até passar a receita aqui no meu canal e vocês vão poder fazer. Então certifique-se. E essa minha amiga, ela se sente tão amada porque ela vai nos aniversários das minhas filhas, né, dos meus filhos, e ela sabe que ela não precisa levar comida. Ela sabe que ela pode vir. Então assim, e eu tenho sempre alguma coisa, por exemplo, eu não tinha uma sobremesa, mas eu tinha pastilhas de chocolate sem glúten. Eu sempre tenho um Toddy sem glúten, eu sempre tenho um leite condensado sem glúten ou sem lactose. Então tenham esses produtos para que, se você for pego, inclusive de surpresa, você possa oferecer para os seus convidados. Isso é uma atitude de amor, isso é se importar. Prepare o ambiente, né, para um tempo caloroso de comunhão. Torne a sua casa convidativa, acrescentando toques especiais que despertarão as emoções. Hoje eu estou gravando aqui para vocês em frente à minha lareira. É interessante que o Senhor, Ele conecta as coisas. Eu estava no meu coração de gravar um tempo, ainda falei com o Marlon, falei, puxa, queria tanto gravar ali perto da lareira. E hoje o nosso capítulo fala justamente disso, né? Aquecer o coração daqueles que chegam aos nossos lares. O ambiente doméstico, ele precisa estar organizado. Seus convidados se sentirão mais acolhidos em uma casa limpa e organizado. Então procure manter a sua casa em ordem. Às vezes as visitas aparecem sem avisar. Neste caso, não peça desculpas se o chão estiver sujo ou se estiver pó nos móveis. Às vezes eles nem vão se dar conta. Às vezes é algo que você, que está acostumada com a sua casa extremamente organizada. Então assim, não precisa pedir desculpa. Mais importante é a forma como você vai receber esses convidados. Lembre-se de que as pessoas vieram para ver você e não a sua casa. Não continue a limpar a sua casa depois que seus convidados chegarem. Dedique sua atenção a eles. Lá na página 178, crie um clima agradável com flores frescas e folhagens. A atitude de amor é o que mais vai impactar a vida dos seus convidados. Então, crie um clima agradável. Se o ambiente estiver meio pesado, se estiver acontecendo alguma confusão, eu sempre coloco, sabe o quê? Louvor. Às vezes eu sinto, hoje mesmo, aconteceu uma situação. O William chegou aqui em casa, a minha filha mais velha desceu tanto quanto nervosa e aquilo já me despertou. Olha só, aquilo era para tirar minha paz, tirar a nossa paz para este tempo aqui, porque eu também tenho luta. Para estar aqui neste tempo com você, eu também tenho luta. E aí eu sempre falo para as meninas, gente, o ambiente de casa começou a ficar um pesado, começa a orar e coloca um louvor. Porque os demônios, eles não permanecem no local onde tiver um coração adorador, um ambiente de adoração. Então coloque uma música de adoração, crie este momento, né? Crie este clima, esteja atenta, não entre no momento de estresse, não entre, né, na bolha do estresse. Mas o que eu posso fazer para ir ali, ó, e furar essa bolha? Mudar todo esse ambiente. Se você vai ter uma festa ao ar livre, mantenha todos os alimentos cobertos até a hora de servir para evitar que um inseto caia e pouse sobre a comida. Preze pela simplicidade. Arrume uma mesa em um estilo buffet, na cozinha ou na sala de jantar, para que os convidados se sirvam. Então, assim, é muito importante. A gente ama a beleza da mentoria da experiência do lar, mas nós precisamos prestar muita atenção. Não estamos falando sobre louças, mas servir o melhor à nossa família, né? E servir o melhor aos nossos convidados. E claro, as louças definem isso também. Mas a forma como que eu me refiro, como que eu me dirijo às pessoas que estão ali à minha casa, vão definir muito mais o valor delas e o valor deste momento. Lá na página 179, como receber hóspedes por mais um dia. E eu até já comecei este tempo aqui falando, né, mencionei aqui a Dani, tá aqui escrito, né? Lembro-me da Dani, a toalha cheirosa, a cartinha e os chocolates. Eu até me emociono.
porque isso aquece o meu coração. Lembrar como ela me recebia na casa dela. Prepare o quarto com lençóis e roupas de cama limpas. Crie um espaço no armário e deixe, né? De repente, essa pessoa precisa colocar a bolsa dela, ela também livrava uma gaveta para eu colocar as minhas coisas ali, né? Para não ficar tirando, de repente, organizar algumas coisas da mala numa gaveta. Então, crie um espaço no local. Eu tenho um móvelzinho que a pessoa pode colocar a mala de uma forma suspensa, né? E ela pode abrir ali, deixar também organizada, às vezes se não quer, porque eu não tenho este móvel. Então, eu coloco um móvel suspenso, onde a pessoa pode colocar essa mala ali, né? Mas a altura não precisa se agachar no chão, não precisa deixar essa mala no chão e ela pode ali acessar a sua mala. Separe um espaço para colocar a sua bagagem, coloque um bilhete de boas-vindas sobre a cama com uma lembrancinha. Providencie um pequeno cesto de hospitalidade com itens necessários para que talvez essa pessoa tenha esquecido. Uma escova de dente nova, um creme dental, analgésico, um shampoo, um condicionador, papel higiênico. Né? Certifique-se que tem sabonete novo em barra, né? Além das toalhas limpas. Coloque um cesto de lixo com sacos adicionais no fundo. Converse sobre a agenda do dia seguinte, até para que a pessoa possa se organizar, né? Se você tem ali previsto uma saída ou receber uma pessoa, avise os seus convidados também. Ofereça muita graça aos seus hóspedes e torne-se a serva deles e abra mão de todas as suas expectativas. Se o fizer, aproveitará deles tanto quanto aproveitaram esse tempo com você. Decida servir, decida amar com a sua atitude quando serve. E ao receber a hospitalidade, como ser uma boa convidada? Interaja. A pessoa mais interessante em um encontro é sempre aquela que demonstra maior interesse pelos outros. Tem uma aluna minha, mentora também da Experiência do Lar, ela, depois que ela fez a mentoria, ela é pastora inclusive, ela falou assim: nossa, Joana, mudou tanto meu olhar em relação às pessoas, em relação à vida, em relação à mesa. E ela me contou, ela falou assim: eu recebi uma família também pastoral, com os filhos, todos em casa, e ela falou assim: nós estávamos dando o melhor. Todos eles sentavam à mesa, a primeira coisa que eles pegavam, o celular. O tempo inteiro. E agora a família, né, dela, já com essa questão do celular, de não levar os eletrônicos para a mesa, de interagir, de olhar nos olhos, de se conectar. Ela falou assim: as minhas filhas ficaram tão escandalizadas, o meu esposo, nós ficamos sem reação. Nós ficamos tão entristecidos, então assim, nós também precisamos cuidar. Como que eu tenho sido? Será que eu deixo a minha cama organizada? Será que eu dou total atenção para aqueles que estão me hospedando? Então ela vai falar sobre um pouco sobre isso, né? Como convidada, você deseja ouvir as palavras: venha nos visitar novamente? As diretrizes a seguir te ajudarão a tornar-se muito bem-vindas. Primeiro, ao chegar e ao sair, seja pontual. Se você chegou muito antes, de repente, você marcou 8 horas, mas 7h20 você já vai estar lá. Você jamais pode chegar na casa e entrar na casa de uma pessoa às 7h20. Por quê? Porque às vezes ela nem tomou um banho ainda. Às vezes a anfitriã está terminando de colocar a mesa. Ou às vezes ela já colocou a mesa e está indo tomar um banho. E você chegar às vezes 40 minutos antes. Né? Existe uma margem de segurança. 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Então você tem 10 minutos o antes. De repente é 8 horas, 7h50. É o máximo que você pode entrar antes, apertar a campainha. Se você chegou antes, dê uma volta na quadra, responde algumas questões no teu celular, faça algo, mas não aborde essa família, não chegue antes dos 10 minutos. Então, assim, ao chegar cedo demais, é possível que os seus anfitriões não estejam preparados para recebê-lo. Em contrapartida, atrasar-se pode ser extremamente inconveniente. Por quê? Eu, por exemplo, a gente organiza, inclusive, com o forno, com a comida,
com a casa, às vezes é o local. Então, se você marcou 8 horas, a pessoa às vezes chegar 8h30, 9 horas, né? Às vezes a comida já está toda, de repente você fez uma massa. A massa, ela precisa ser feita na hora. Né? Então, assim, a pessoa vai chegar 8 horas, eu normalmente, 7h30, eu vou colocar a minha massa, a minha água para esquentar, para eu fazer e misturar, né? Misturar o molho com a massa na hora. Então, assim, você vai se organizar. Então, chegar também muito tarde é muito indelicado. Mas, claro, né, se acontecer algum imprevisto, tudo bem. Saiba quando é hora de ir embora, seja sensível às necessidades dos seus anfitriões. Né? E às vezes existem alguns trejeitos, de repente o anfitrião, ele já está levantando, as crianças dessa família já estão chorando. Então, é hora de você pegar o seu banquinho e sair de fininho, como diz o Raul Gil, né? Então, assim, gente, nós precisamos, às vezes as pessoas invadem o horário. De repente, chegou na sua casa às 8 horas, às vezes é meia-noite, meia-noite e meia, a pessoa ainda está lá. E as crianças estão cansadas, dormindo às vezes no sofá. Então, a gente precisa ter esse feeling, sabe? Até para que você seja bem-vindo novamente. Os filhos dos seus anfitriões, algumas coisas que podem te ajudar a perceber quando é hora de ir embora. Os filhos dos seus anfitriões começaram a ficar inquietos, começaram a chorar, começaram a bocejar. Ou os seus anfitriões estão parecendo cansados, né? Estão bocejando com frequência, você sabe que eles precisam levantar no dia seguinte, cedo. Leve um presente. Toda vez que você for à casa de alguém, leve um presente. Ou leve algumas flores, ou leve uma caixa de bombom, né, um chocolate, ou um presente para casa, ou para aquela família, um livro, entendeu? Então, assim, são várias atitudes que você pode ter, né, vários presentes que pode refletir essa atitude de amor. Faça o possível para trazer um presente adequado naquela visita. Etiqueta para com os convidados e os hóspedes. Quando se hospedar na casa de alguém, não leve animais. Eu, por exemplo, eu tenho uma resistência ao gato. Tem gente que tem resistência, tem pavor de cachorro. Então, assim, se você vai à casa de alguém, procure deixar este seu animal de estimação com alguém da sua família, com alguém da sua casa. Instrua seus filhos de antemão sobre a etiqueta à mesa, sobre a organização dos quartos, né? Sobre os banheiros. Se sujou algo, limpe. Procure orientar suas crianças à questão, por exemplo, às vezes as pessoas, né, têm louças, ou têm vasos, ou têm cristais. Então, avise os seus anfitriões também se algo quebrar e você possa repor. Amém? Amém ou não amém? Provérbios 25:17 fala o seguinte: não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Então, assim, existe um número de dias, um máximo, para você estar com essas pessoas. Aí você vai definir com grau de intimidade. Vão ter pessoas que você vai poder passar no máximo uma noite, ou um final de semana, ou 5 dias. Provérbios 25:11 fala o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Gentilezas depois de ser recebida, né? Sempre envie um cartão ou uma mensagem, ou faça algo que a pessoa se sinta amada, né? Grata por aquilo que ela fez por você, agradecida pela sua atitude. Então, convide os seus anfitriões também para irem à sua casa. Quantas vezes você foi recebida na casa de determinadas pessoas? E o que você fez em troca? Será que você já recebeu com um almoço? Você já recebeu com um jantar? É a atitude de gratidão, porque às vezes você quer ser recebida. Mas como que você tem recebido essas pessoas que têm te recebido com tanto amor e carinho? Alguns passos práticos. Avalie com atenção o seu espaço para receber as visitas. O banheiro tem todos os itens necessários para receber alguém de última hora? Então, assim, certifique-se que o lixo foi recolhido, que tem papel higiênico, de repente deixe mais um rolo. Existem recipientes que podem deixar ali, de repente acabou o papel higiênico, né? E isso é algo tão desagradável quando a pessoa vai ao banheiro e não tinha papel higiênico.
né? Ensine os seus filhos a etiqueta da hospitalidade. E da próxima vez que receber hospitalidade, seja uma bênção para os seus anfitriões. Demonstre respeito pelos preparativos que fizeram para a sua chegada. Demonstre gratidão. A pessoa mais interessante em um encontro é sempre aquela que demonstra maior interesse pelos outros. Eu não sei você, mas quantas vezes, né, eu já fui recebida com atitude de gratidão e honra, e eu já fui recebida com ingratidão e desonra. Então, assim, e não tá a ver com a qualidade, com o valor daquilo que a pessoa colocou, né, da casa, mas com a estima que ela demonstrou com você. Você sabe quando você é bem-vinda. Então, que a gente possa ter essa atitude de amor e gratidão. Lembrando que, né, como está aqui, eu até escrevi, não está no capítulo, mas alguns hospedaram anjos. Você não sabe quem vai chegar na sua casa, mas que aquilo que cabe a mim e a você, nós possamos ser encontradas fiéis em tudo aquilo que nos foi confiado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E você vai encontrar aqui na playlist no canal do YouTube todas as outras aulas da Experiência do Lar. Deus te abençoe poderosamente, que você possa viver dias gloriosos no interior da sua casa e que as pessoas, ao entrarem na sua casa, elas possam conhecer Jesus, não naquilo que você fala, mas como você serve aqueles que adentram o seu lar.